ele introduziu, o rei Jeroboão, com medo que o povo fosse atrás de fins religiosos a ajudar, ele introduziu no meio do povo deuses em forma de bezerros de ouro. E ele falava que esses deuses eram os deuses que tinham libertado seus antepassados do Egito. Lá quando Deus levantou Moisés para tirar do Egito, ele falava que não era o Deus verdadeiro, eram aqueles deuses. E ele falava para o povo adorar. E o povo adorou. Isso está escrito lá em 1 Reis, capítulo 12, versículos 28 a 30. Esse foi o início, nessa divisão, foi o início de muitos anos de pecado. Muitos anos de pecado do povo de Israel contra o Senhor, para com o Senhor. Até que por fim, o último rei, depois de muitos anos de pecado, o último rei de Israel, que foi o rei Oséias, que também fez o que o Senhor reprovou. Isso está escrito lá em 2 Reis, capítulo 17 e versículo 2. Israel foi levado cativo pelos assírios. E tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor. Essa frase está escrita em 2 Reis, capítulo 17 e versículo 7. Tudo isso foi porque eles não honraram ao Deus verdadeiro. Eles não deram devido lugar ao Deus. Deus permitiu que o rei da Síria, o reino assírio, dominasse o povo de Israel. A questão é a seguinte: a história nos conta que os assírios, eles não só dominaram o povo de Israel, as 10 tribos, como também eles fizeram maldade. Eles pegaram os povos das 10 tribos, o que sobrou da guerra, do domínio, eles misturaram o povo das 10 tribos, eles misturaram, exilavam famílias, traziam famílias, faziam as pessoas casar-se, tudo com um objetivo: fazer com que o povo de Israel perdesse a sua identidade. Que os 10 tribos não fossem mais reconhecidas. E como não é novidade, a história nos conta que o rei assírio conseguiu isso. Chegou um ponto da história em que as 10 tribos de Israel já não eram mais conhecidas. As 10 tribos de Israel já não tinham mais os seus princípios, os seus valores. Eles foram dominados. Nesse ponto da história, o reino de Judá, que é o reino do sul, permaneceu intacto. As 2 tribos permaneceram intactas. E aí originou uma rixa, uma discriminação contra o povo do reino do norte. Contra o povo do reino do norte. Deixa eu me achar aqui. O povo do reino do sul se manteve intacto, manteve suas culturas, seus costumes, enquanto o povo do reino do sul, vocês estão entendendo? Vocês estão visualizando? Eu estou conseguindo ser claro? Porque a minha preocupação é essa: eu estou falando aqui e não está conseguindo fluir, mas o Espírito Santo de Deus está aqui, e com certeza a nossa falha, quando a nossa limitação chega, Ele age. Vocês creem assim? Eu creio, e eu tomo posse dessa palavra para honra do nome do Senhor Jesus. Como eu falei, o reino do sul, ele permaneceu intacto. Aí, por isso, originou essa discriminação. E o termo samaritano, ele veio da cidade de Samaria, que era a capital do reino do norte. O termo samaritano. Chegou um ponto da história, uma época da história, que o termo samaritano para os judeus era sinônimo de desprezo. Era sinônimo de a escória da sociedade. Samaritano não é raça pura. Samaritano, eles são dominados, eles não têm mais culturas. A gente pode exemplificar um pouco mais ou menos isso. Por exemplo, aqui, nessa quantidade de pessoas que nós temos aqui, nós temos quantos estados brasileiros aqui representados? Paraná, Goiás, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, 7. Você defendeu a parte lá. Tocantins, Rio, Colômbia. O Jorginho podia ficar para trás, né, Jorginho? E vamos e convenhamos. Nós temos diferenças desde o nosso jeito de falar, desde o nosso jeito de vestir e desde o nosso jeito de comer. Não é?
penso que aquelas 10 tribos também tinham essas características, também tinham essas diferenças. Porém, quando o reino assírio dominou, tudo isso se perdeu. Tudo isso se perdeu. Pense em um goiano falando aparenciado, um goiano comendo pinhão e tomando chimarrão, e um paranaense comendo piqui. Imagine isso, um paranaense falando como que os catarinenses falam, já. Tu sabes? Então, cada um, e a Guilherme, então, oxente, né? É oxente. O Kendi ali, cada um tem a sua característica, né? Cada povo tem a sua cultura, e aquelas 10 tribos também tinham isso. Só que a história fala que chegou a um ponto em que não se conhecia mais ninguém. Aí originou o termo samaritano, raça impura. Tá bom, Misael, mas o que isso tem a ver com a nossa restituição? Moço, agora, sabendo disso, nós podemos voltar ao nosso cenário e analisar a resposta daquela mulher para Jesus. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? A gente pode sentir no tom da voz daquela mulher um certo tom de complexo de inferioridade, não é? Vocês conseguem visualizar isso agora naquele cenário? Um certo tom de... o Senhor é judeu, quem sou eu? Uma samaritana para dar água para beber do Senhor? Eu não sou de raça pura, eu fui dominada. Nós vemos aí, irmão, o reflexo de uma sociedade na vida de uma pessoa, o reflexo de uma sociedade na vida de apenas uma pessoa. Irmãos, eu quero fazer agora um link, uma ponte dessa história que nós acabamos de ver com os nossos dias de hoje. Essa história, eu quero representar, chamar vocês a visualizar a mesma forma. A nós aqui, como igreja, representado as 10 tribos de Israel, nós como uma sociedade, como uma igreja a nível até universal, representando as 10 tribos de Israel, e o inimigo das nossas almas, representando o reino assírio. Tente visualizar agora, nós como igreja, não só nós aqui, mas como igreja a nível universal, representando as tribos de Israel, e o inimigo das nossas almas, o diabo, representando o reino assírio. Segundo o professor, psicólogo, pastor Paulo Mendes, existe uma tese em que nós, seres humanos, nós somos limitados. Vocês concordam comigo? Totalmente limitados. E dentro dessas, todas essas limitações, vamos estudar 3. Nós somos limitados em uma identidade, repita comigo, identidade. Nós somos limitados em um corpo. E nós somos limitados em espaço. A nossa identidade causa a nossa limitação de... A nossa identidade é nosso limite da nossa cultura. Todo mundo tem um limite da cultura. Todo mundo tem um limite de onde você vive, do teu sobrenome, da tua história, dos teus valores. E tudo isso está dentro da tua identidade. O limite do nosso corpo, onde nós somos limitados a um corpo, envolve tanto o nosso corpo físico, nós somos limitados ao corpo físico, quanto ao nosso corpo da parte psíquica, da parte psicológica, os nossos sentimentos. Nós somos limitados a isso. E o nosso espaço, nós somos limitados à família, ao espaço da família, ao espaço da igreja, ao espaço de um grupo escolar, ao espaço da faculdade. Essas são as limitações que nós temos. Agora, eu quero falar com vocês, já que nós representamos o povo de Israel, e nós somos limitados em tudo isso. O diabo representa o povo do reino assírio. Ele sabe das nossas limitações. E ele age, ele quer agir, ele tenta agir de toda forma nessas nossas limitações. Ele age na tua identidade, na nossa identidade, na identidade como igreja universal, na identidade de uma sociedade, através de culturas diferentes.